Vamos colocar aqui hoje ferramentas. Oi! Ai, que legal! Nossa, eu sou fã do trabalho de vocês! Viver de ócio, que delícia! Os primeiros a entrarem. Que show! Ainda vamos trocar mais, né? Eu acompanho vocês, é que eu tô agora nessa correria do ateliê, mas a gente ainda vai estreitar as amizades aí. Ai, que legal, olha só. Oi, lindona. Que bom. Nossa, hoje vai ser uma live muito, muito especial, assim. Eu acho que é uma das ferramentas que eu considero mais importantes, assim, que é a construção da nossa rotina, né, gente? Eu acho que é a coisa que nós criativos, mais queremos é desenvolver uma rotina, né? Eu penso assim que eu com um filho pequeno, antes eu vou falar até um pouco assim, eu já vou aproveitar que tá só vocês aqui. Mas antes, quando eu era, Gabi, já te chamo, Gabi. Quando eu era mais nova, assim, não tinha filho, a minha rotina era praticamente acontecia, minha produção maior na madrugada, né? Daí agora, com filho, isso teve que mudar radicalmente, assim. Então eu tive que realmente ter uma rotina super, né? Olhando para o ritmo da outra pessoa, né? Desse serzinho que também é super. Aê, minha amiga querida! Bom dia. Ai, bom dia. Como é que tá o som aí, galera? Tá chegando? Já está? O som tá bom? Acho que sim, eu tô Tá bom o ouvindo bem som, aqui. amiga? Tu tá me ouvindo Tá. bem? Tô ouvindo bem. Então tá. Será que a gente espera mais um pouquinho? O que vocês acham de vocês mandarem um aviãozinho para algumas amigas? Para ver se a gente demorou um pouquinho. Aconteceu várias coisas agora de manhã, né? Uma mulher com Nossa, filho. Eu... Mas a gente conseguiu, conseguiu. Eu queria dizer, sim, ai, som tá sim, alto, mas sim. a gente conseguiu. Sim, Então eu aqui tô vai tentando dar. achar aqui ainda o meu lugar, mas eu acho que aqui tá bom. Ah, a gente pode começar, né? Vamos começar, vamos começar, vamos começar? É que essa live não vai ficar salva, né, amiga? Não tem Então não sei problema. se a gente não espera. É? Então tá, vamos lá, vamos É, eu acho que embora. sim, acho que a gente começa, vamos? Então tá, vamos. Se apresenta então, Gabi, depois eu? Vida real, Ok, total. vida real. Então vamos lá. Bom dia, meu nome é Gabriela, então faço parte do ateliê cotidiano, né, com a Morena. E vou me apresentar um pouquinho. Então, sou professora de francês, sou pesquisadora e sou empreendedora também. Então, estou abrindo a minha escola de línguas, tenho projetos, me considero uma pessoa multipotencial, além do trabalho, né, que eu gosto muito do que eu faço com relação ao ensino, com relação, né, tudo que é questão relacionada com a educação. Eu também gosto muito de tudo que é atividade manual. Então, sempre gostei muito. Então, para ter uma ideia, quando eu era criança, mais criança sim, mas adolescente, assim, eu dava aula de origami para outras crianças. Gostava, sempre gostei muito, tanto de ensinar e quanto de questões, né, que são sensoriais, assim, mas assim, materiais são realmente muito legais. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Então, assim, eu gosto muito de costurar, né? Me descobri muito na costura quando meu filho nasceu. Também sou bem apaixonada por tudo que é, enfim, tudo que é natural, tudo que tem essa origem, né, mais assim, natural. Gosto muito de verdade. Então, faço os meus cosméticos, gosto muito de fazer todas as coisas aqui em casa. Então, assim, sempre, né, daquele possível, né? Então, assim, fazer pão, faço macarrão. A massa, né, do macarrão faço muito com meu filho, acho uma delícia. A gente se diverte fazendo ali, abrindo a massa, cortando, colocando o macarrão para secar. É uma terapia, é muito gostoso mesmo. E e é isso, né? Então, todos esses processos, assim, todas essas coisas, né, que tomam tempo, que se observam, acho que também isso vem muito de ser pesquisadora, né? Também, né? Observar, ver como funciona e aí achar ali um fio condutor. Então, é isso, acho que Conta pra basicamente. gente agora o que tu tá fazendo nesse momento, Gabi, assim, agora, nesse momento.
que tu tá, o que que tu tá Nesse, precisando? É, nesse momento da minha vida, eu estou terminando. Bom, eu acabei de me mudar, né? Para quem não sabe, então eu me mudei, estava morando na Inglaterra e agora eu voltei a morar na França. Eu já morei na França de 2012 a 2018, depois eu mudei para Inglaterra. E voltando aqui para a França, né? Então eu continuo dando aula, então eu dou aula de português aqui no Centro de Línguas da Universidade de Grenoble. Tenho o meu centro de línguas online, que eu dou aulas de francês. Estou terminando a minha tese, então vou defender em janeiro do ano que vem. Então entrego aí o meu manuscrito de tese em 20 dias, no máximo. Um mês eu tenho que enviar o manuscrito tal. E tenho alguns projetos, também outros projetos, né, que também fazem parte da vida, como o Ateliê Cotidiano, por exemplo, e cuido das minhas plantas, né, acabei de mudar, tô super inspirada nas plantas, tentando, né, estabelecer de novo uma rotina, porque é um outro país, então, por mais que eu já tenha morado na França, não moro no mesmo bairro, no mesmo, né, tem que sempre, então, estou num processo aí, tudo junto, ao mesmo tempo. É isso. show. Gente, essa mulher é inspiradora. Eu e a Gabi, a gente se conhece há muito tempo já. A gente se conheceu em São Paulo e a gente se conheceu através da fotografia. Ei, Carol! Carol, minha prima, Sandra, bem-vinda. Estamos nos apresentando, depois vamos apresentar o ateliê, né? E vamos entrar na parte prática aqui do nosso encontro, que hoje é prático. E a gente se conheceu, a Gabi, a gente se conheceu através da fotografia, né, Gabi? Com o Zé Sim, Rubens. E eu acho que isso é bem simbólico, porque a gente justamente trabalha a observação, né? O olhar sobre as coisas e o tempo sobre as coisas, né? A fotografia, ela nos ensina muito a não impor o nosso tempo ou impor o nosso olhar sobre determinada imagem, mas a gente receber aquela imagem, a gente ser atravessado por aquela imagem. Então, a gente começa a respeitar realmente um pouco mais as coisas que estão ao nosso redor. E foi assim que a gente se conheceu, apaixonadas pelo cinema, pela fotografia, lá em 2007, né, Gabi? 2008. sim. Depois disso, a gente ainda assim, continuou a amizade, ela foi para França, eu fui para Sorocaba na época, a gente ficou em contato e engravidamos praticamente na mesma época. Então a gente também se trocou bastante sobre questões da gravidez. Depois a gente se Maternidade. trocou maternidade, né? E aí quando os bebês nasceram, chegou um ponto que eu falei que eu estava muito querendo voltar à minha ativa, à minha vida como assim, professora, atriz, né, produtora cultural. E aí eu entrei em contato com a Gabi. Eu sabia que a Gabi tinha essas coisas de organização por conta da tese de mestrado e tal, que a pessoa que tem que estudar em casa, trabalhar em casa, ela também precisa se organizar muito, né? Ter muito, muito bem visto, né, olhado e observado como que ela pode usar melhor o seu tempo. E eu entrei em contato com a Gabi e ela me apresentou várias ferramentas, assim, que, tipo, mudaram a minha vida, né, mana? E aí a gente não Que parou bom, mais de sim, falar sobre isso. Faz 5 anos que a gente conversa sobre isso. E sim. quando entramos na pandemia, a primeira pessoa que eu pensei foi tipo, Gabi, estamos em pandemia, e agora, né? E aí, porque eu tava já assim, eu sempre usei o papel e a caneta para me organizar. E sempre deu certo, claro que a gente oscila entre caos e rotina, né? Isso o tempo todo, mas eu sempre voltava. Aí, uma época, eu comecei a pesquisar sobre aplicativos de organização e bagunçou toda a minha vida. Assim, eu não conseguia nem voltar para o papel e caneta porque eu me achava atrasada. Eu fiquei com um bloqueio. Eu ficava assim, não, eu tenho que aprender a usar todas as ferramentas, os aplicativos. Tem que ser no celular. Eu estou sempre aqui. Por que eu vou ir para o papel e caneta? E aí, nesse momento, assim, eu voltei a falar com a Gabi e aí eu me dei conta que não, sabe? Papel e caneta é justamente também um momento para ti. É um momento que tu vai tirar para escrever. É um momento, sabe? É diferente de você estar ali se organizando no celular. E claro que isso varia de pessoa para pessoa. Vai ter pessoas que Sim. vão preferir, né? Mas isso foi como funcionou para mim e é como eu vou estar também compartilhando aqui com vocês. Então, hoje
vou falar um pouquinho também aqui de mim, assim, sou atriz, né? Trabalhei muitos anos como produtora cultural e hoje eu tô querendo migrar para outras áreas, no caso, né? Para áreas que eu possa estar ajudando outras pessoas a realizar os seus sonhos, né? No sentido, nesse sentido bem genérico até, poderia se dizer, mas profundo, porque assim, eu acredito que eu realizei tudo que eu queria, assim, tô com 36 anos, tudo que eu sonhei pra mim, que eu queria fazer, eu fiz, né, no sentido, assim, artístico, né, no que eu imaginava, fazer um teatro ambulante numa Kombi, Florida, eu consegui fazer, eu gravei o meu primeiro álbum, tudo com o edital de cultura, eu também, assim, desenvolvi os meus dons, né? Porque esse sempre foi, na verdade, os meus maiores sonhos. Eu ter tempo para desenvolver os meus dons. Então, eu sou instrutora de yoga, sou professora de dança do ventre, eu desenvolvo, né? Eu canto, eu sou cantora. Então, eu desenvolvi um método de voz e poesia. Então, tudo que eu sempre quis, assim, aprimorar e fazer e realmente colocar na minha rotina, eu consegui fazer. Isso para mim é muito saboroso, assim, é uma coisa muito preciosa para mim. E isso eu falei assim, poxa, tem tantas coisas que a gente pode trocar com o outro também sobre o processo da construção disso e que tem tanta gente hoje querendo se reinventar, querendo fazer uma nova rotina, querendo ter outros hábitos, né? E eu falei assim, pô, quando eu entrei em contato com a Gabi, falei, Gabi, o que que tu acha da gente pegar isso que a gente sabe e transformar num curso, né? Que é, então, o Ateliê Cotidiano. Então, o Ateliê Cotidiano, ele surgiu dessa ideia dessas duas amigas, dessa união, né, Gabi? E a gente Sim. quer justamente que a gente possa olhar para o nosso estilo de vida como mães, como criativas, né? Como essa rotina, que ela é uma rotina mais instável, ela é uma rotina que lida diariamente com o caos, porque quem tem criança em casa sabe que o caos está sempre presente. Essa é a natureza da criança, né? E essa é também a beleza dela, né? A gente vai, claro, trazendo ordem para esse caos, mas a gente não quer tolir, né, a criatividade da criança. A gente quer que ela aprenda também o momento de cada coisa, mas a gente não quer que isso, né, abafar esse caos, né? E eu acho que as crianças também nos ensinam muito sobre isso, sobre como a gente pode estar lidando com o caos de outra forma. Sim. Então, o ateliê cotidiano, ele vem muito nessa ideia da gente estar olhando para o nosso estilo de vida, olhando para os ritmos da nossa casa, das pessoas da nossa casa, das nossas crianças, olhando para a nossa vida criativa, que eu vou explicar agora com a nossa prática da rotina ideal, o quanto a gente pode operar a nossa rotina, organizar a nossa rotina de forma que a gente respeite cada dia, a gente respeite a nossa energia de cada dia, sabe? E através também dessa relação com as crianças. Sim. Então, E basicamente só para fala, lembrar um amiga. pouquinho, assim, que essas ferramentas, né, então, que nós vamos trazer hoje, na live de hoje, para as pessoas que se interessarem, quiserem saber um pouco mais, tanto sobre a gente quanto o nosso propósito, e a gente falou numa outra live que está salva, né, no Instagram da Morena, então vocês podem ir lá depois dessa live e complementar um pouco com o que já foi dito. E para lembrar também que essas ferramentas, né, que nós vamos dar hoje são alguns pontos de vista, né, sobre a questão da rotina, né, que não são coisas que funcionam às vezes para nós, né, porque existem vários, como se fosse um prisma, né, então são várias facetas de um, né, de um mesmo objeto, e que a gente está trazendo então sobre um ângulo hoje, né. Então a Morena que vai contar para vocês um pouco mais sobre essa questão, né, da rotina ideal, de como, né, você poderia trazer a sua rotina ideal, né, ideal, vamos falar sobre isso. E eu vou contar para vocês um pouco também sobre ferramentas, né, e trazer um pouco o conhecimento que eu tenho sobre criação de hábitos, né. Eu gostaria muito de falar sobre a criação de hábitos, porque se você quiser inserir se você cria a tua rotina e quer inserir um hábito na tua rotina, a gente vai falar sobre esses hábitos, como você faz para inserir esses hábitos, né? E alguns gatilhos mentais, a gente vai tratar também sobre alguns gatilhos mentais que tanto favorecem a criação dessa rotina, quanto impedem a criação da rotina também.
né? Acho que isso é uma coisa que é muito importante, porque as pessoas precisam de fato, às vezes elas querem criar uma rotina e querem trazer aquela rotina, mas tem coisas que inconscientemente vão atrapalhar a criação dessa rotina. Então a gente queria falar um pouco sobre isso também, sobre, né, essas questões de hábito, etc. Mas, vai lá. Legal. Vamos lá, então, para a parte prática. Bom, primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui, gente, é que, assim, é um trabalho prático. Então, assim, não adianta nada você vir na nossa live ou assistir a nossa live e não praticar, né? Então, eu coloquei alguns posts e tá disponível no link da bio um questionário, um link para um questionário. Você vai ali, fala um pouco sobre a sua rotina e a gente manda um e-book para você com todas as listas que eu postei no post soltas, tá num caderno de exercícios. São listas para você justamente começar a criar a sua rotina na prática, né? E a gente vai liberando outras ferramentas, mas essas listas são muito importantes. Por exemplo, hoje seria a lista do hábito. Seria interessante você ter, né? Ou sair dessa live e ali fazer, receber o e-book, ou pegar um papel, uma caneta e escrever quais são os hábitos que eu quero ter na minha vida. Como isso que eu falei para vocês. Pô, para eu ser instrutora de yoga, eu tive que colocar muito yoga todos os dias da minha vida, X horas por dia, de manhã e à noite, por exemplo, né? Então, assim, eu quero dançar, né? Quais são os hábitos? Ou, por exemplo, eu quero ler mais, eu quero estudar uma nova língua, eu quero, né? Quais são os Correr, por hábitos que você exemplo. correr, fazer Correr, atividade física, uhum, atividade né? física. Então, quais são as atividades físicas que você quer fazer que vão o quê? O que acontece com os hábitos? Eles nos formam, eles formam a nossa personalidade. A Gabi vai Vou esmiuçar explicar isso para para vocês, é. vocês, né? Mas, basicamente, eles vão interferir a longo prazo na nossa vida, né? Uhum. Então, quando a gente fala de rotina, a gente precisa pensar e priorizar os hábitos na nossa vida. Então, por isso eu coloco esse conceito da rotina ideal. Não é um conceito meu, é um conceito que eu pesquisei, que eu descobri já faz um tempo, e que quando eu conheci, eu falei, gente, nossa, mudou tudo na minha vida. Porque eu pensei, tá, agora eu tenho uma estrutura de como que eu mais quero viver o meu dia. Isso para mim sempre foi um norte, assim, minha rotina, o que eu quero, como eu quero que ela aconteça. De manhã eu quero que aconteça isso, de tarde eu quero que aconteça isso, e de noite eu quero que aconteça isso. E madrugada isso, porque eu também trabalho 4 turnos, então eu acabo trabalhando, né, dividindo em 4 a minha rotina ideal. Ela é ideal, mesmo estando em 4, tá, gente? Então, assim, ideal, né, a gente tem esse lugar que, assim, nem sempre a gente vai conseguir, né? Mas eu digo para vocês, quando eu consigo fazer a minha rotina ideal um dia na minha semana, eu já ganhei a minha semana. Eu ganhei a minha semana. Quando eu faço 2 dias, nossa, ganhei meu ano quase. Quando eu consigo fazer 2 vezes na semana. Porque o que acontece? Tu tem aquele roteiro. E aí tu começa a querer chegar naquilo, a se organizar de antemão. No dia anterior, você já prepara o que você precisa para no outro dia, pela manhã, fazer determinadas coisas e assim sucessivamente. Eu vou mostrar para vocês, eu até apaguei meu quadro branco, que é uma bagunça. Eu quero mostrar para vocês exatamente como é que eu faço, que eu acho que vai ajudar muito, às vezes, a gente visualizar como que acontece na prática. Então, como eu falei para vocês, eu divido, literalmente, os meus dias, eu falei ali nos posts, né? Deixa eu só levantar esse negocinho aqui um pouquinho. Eu divido os meus dias em turnos, né? Para mim foi a forma como eu mais consegui organizar o meu tempo. Então eu divido os meus dias em turnos, tá? Então eu trabalho basicamente eu divido manhã, tarde e noite, né? E aí eu pego um papel e escrevo literalmente, né? Rotina ideal. Tá? Vai ficar ao contrário para vocês, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, eu chego lá, vou colocar no cabeçalho da página rotina ideal. E é uma folha que, preferencialmente, vocês coloquem assim, tipo, num lugar que vocês olhem sempre, porque a gente vai Uhum. também trabalhando com aquela questão de você visualizar e se encaminhar inconscientemente para aquilo. Então, por exemplo, a gente vai colocar manhã, tarde e noite.
Eu não sei se vocês estão acompanhando ali no post também, que eu coloquei sobre o nosso dia não ter 24 horas, né? Então, esse é um dos maiores problemas, né, Gabi? Que esse foi uma das maiores salvações, na verdade, da Gabi pra mim, que eu falei assim, amiga, eu não tô conseguindo colocar tudo num dia. E ela falou assim, amiga, será que tu não tá planejando 24 horas? Foi a É, primeira pessoa que me fez olhar e pensar que eu estava planejando por um tempo que não existe, porque a gente precisa comer, a gente precisa tomar banho, a gente precisa preparar os alimentos, a gente precisa cuidar da nossa casa, isso antes de eu ter filho, né, lá atrás, assim. Então, a gente já tem uma série de coisas que a gente tem que dar conta para colocar dentro do nosso tempo. Então, esse tempo que a gente tem é uma média de 12 horas por dia de planejamento, sendo que é mais para menos, tá? A gente poderia até dizer que é umas 8 horas de real planejamento. isso, Eu 8 horas, coloquei né? 4, né? 8 horas de planejamento. Eu Uhum. botei 4 horas porque eu pensei, 4 horas são para os nossos hábitos, né? Então, 4 horas, vamos pensar que 8 horas de planejamento de coisas de mais de produtividade, né? De coisas de que a gente tem que dar conta, dar resultado, dar compromissos, reuniões, coisas que a gente tem que se propor a fazer também em relação ao outro, em relação ao horário comercial, né? Mas basicamente a gente teria 4 horas para a gente desenvolver hábitos da gente, para a gente estar com quem a gente ama. Então, por exemplo, de manhã eu coloco é o meu autocuidado. Então, eu ganho já o meu dia e não consigo fazer isso sempre, tá, gente? Porque eu também, assim como vocês, tenho projetos para entregar e às vezes eu tenho come amanhã. Por exemplo, hoje é um projeto que eu tenho que entregar, que é essa live que eu quero estar me comunicando com vocês. Então, eu não estou fazendo esse meu autocuidado. Não que eu não vá conseguir, pelo menos na minha última horinha da manhã, colocar uma das coisas mais importantes para mim. Então, você vai pegar a sua manhã e vai colocar ali, por exemplo, tá? Você pode fazer em outra ordem, pode colocar 2 vezes na semana. Então você vai fazendo a sua rotina ideal como você achar melhor. Mas basicamente é um dia que vai ser o dia mais feliz da sua vida. Vai ser o dia que você vai sentir assim que você realizou tudo que você queria realizar naquele dia, tá? Então de manhã eu coloco atividades com meu filho, né? Então eu já preparo no dia Morena, vira só anterior, mais por um pouquinho para a exemplo. gente poder ver melhor a tua. Aí. Aí, ó, Sim, vai lá. aqui tá o meu filho. É que tá Ao invertido, né? inverso, é verdade. É, mas tudo bem. É só para a pessoa também ter a noção na página, sabe? Como a gente vai. Então, por exemplo, atividade com meu filho, esporte, né? Então, normalmente eu faço uma atividade física, ou com ele mesmo, pego, desço, dou uma caminhada no parquinho, caminho com ele, volto, já estou mais disposta. Mesmo que eu tenha que pegar um trabalho, alguma coisa que não seja da minha rotina ideal, eu já vou estar com uma outra energia, né? Então, a prioridade é estar com meu filho, daí eu preparo, às vezes, num dia antes, por exemplo. Ah, vou fazer com ele amanhã uma manhã de jogos. Aí eu pego os joguinhos que estão ali nas gavetas, que ele não usa há bastante tempo, né? E tiro e, tipo, amanhã vai ser jogos, né? Então, a gente vai pensando no que é importante pra gente. De manhã, então, eu priorizo isso, né? Priorizo essas atividades mais com ele e também de autocuidado comigo. Então, por exemplo, agora, estou querendo botar na minha rotina, e aí sempre tem isso, né? A gente está sempre querendo colocar uma coisa nova na rotina. Por exemplo, eu estou querendo colocar agora a minha leitura também pela manhã. Eu leio à noite antes de dormir, mas é normalmente um livro, assim, por exemplo, agora eu estou lendo um livro da Pedagogia Waldorf, um livro para o Caetano, assim, né, sobre educação. Então é um livro que eu fala sobre a, as fases anímicas da criança. Então é um livro mais introspectivo, mais espiritual. E de manhã eu quero, no meu café da manhã, como antes eu ficava no celular, isso é um adendo. Gente, saiam do celular de manhã. De manhã não tem celular. Tipo, tudo que precisar, olha depois das 11, sabe? Hum. Dê um horário pro celular, porque senão a gente acorda respondendo mensagem, entrando na do outro, entrando na do mundo. E o primeiro mundo é o seu, sabe? O primeiro mundo é você, sua família, sua alimentação, seu autocuidado. Aí depois você vai conseguir resolver o que for. Essa, assim, é que tem funcionado para mim. E eu entro também em vários processos de caos,
mas eu sei que eu tenho a minha rotina ideal ali como guia, entendeu? Então, tipo assim, tá, hoje foi um dia caótico, mas amanhã eu vou me esforçar para fazer isso. Aí agora vem a parte muito interessante. Quer botar algum adendo, Gabi, sobre isso? Ou Não, por sigo? enquanto não. Pode prosseguir. Tá. Eu vou entrar agora numa parte muito legal, que é a questão dos moods. A rotina produtiva, né, dessa palavra, né, que eu sou um pouco rançosa com essa palavra, porque essa palavra, ela pressupõe resultado. Então, você só é produtivo se você tem resultado. E na verdade, eu acho interessante a gente pensar que a gente é produtivo o tempo todo. O tempo todo a gente está, principalmente quem é criativo, tá anotando uma ideia num caderninho, tá às vezes conversando com uma pessoa e já tendo um insight sobre aquela resolução de problema que precisa ter no trabalho. Então, assim, eu acho um pouco. Acho que é uma palavra que a gente precisa rever, né? Com certeza. Mas eu gosto muito de trabalhar sobre a questão do humor, né? Então, assim, vamos pensar que a gente não tem todo o tempo do mundo, né? Nós criativos, a gente tem um tempo bem reduzido para ser criativo. Então, eu, por exemplo, descobri na minha rotina que eu não consigo colocar duas tarefas diferentes num mesmo dia. Que uma tarefa que eu achava que eu demorava 1 hora, 2 horas, tipo, responder e-mails, eu levo 4 horas. Porque, sim, não É, são poucos e-mails. Oi? e outra coisa também que vocês podem fazer, né, que ajuda muito para você ter o tempo real da tarefa, é você pegar um cronômetro e cronometrar o tempo de fato que você gasta para fazer tais tarefas. Porque você acha que você responde um e-mail em 10 minutos, mas na verdade você vai responder em 2 horas. Então, isso, assim, a realidade dos fatos, você vai entender o porquê que você não conseguiu realizar tudo aquilo que você queria, porque você tem a representação de um tempo que, na verdade, não é aquele tempo. Então, você tem que estar ciente do tempo exato que as suas tarefas demoram para ser feitas. Isso é muito importante. E isso, Desculpa. inclusive, né, Gabi? Não, É, imagina, isso, inclusive, é uma das questões que nos faz procrastinar. Porque, às vezes, a gente, sim. por exemplo, a gente vai aprender algo novo. A gente vai falar sobre isso numa outra live. A gente quer aprender algo novo. Aí a gente simplesmente vai lá e não faz aquilo, não realiza aquela tarefa. Ah, eu quero aprender uma língua mesmo. E aí eu não vou lá estudar aquilo ali porque eu acho que vai demorar 1 hora, mas na verdade meu inconsciente fala assim, cara, vai demorar umas 2 horas. Fala sério. Talvez 3 horas. Então a gente tem medo, às vezes, de estar ali, de repente, 1, 2 horas num mesmo assunto, porque a gente precisa aprender. Né? E às vezes nós criativos a gente se considera super, né, aberto ao aprendizado, mas na constância desse aprendizado, às vezes a gente pode procrastinar, porque a gente na nossa relação com o tempo tá um pouco assim, pô, eu vou ter que me dedicar muito mais ainda do que eu Sim, posso, né, nesse momento. sim. Então, o que eu faço? Eu funciono muito por moods. Então, por exemplo, eu defini, isso foi uma outra coisa também que eu aprendi, eu pesquisando aqui na internet, né, pessoas que trabalham também com organização, planejamento, eu falei, nossa, isso funciona para mim. Quando a mulher, eu não lembro o nome dela, por isso que eu não vou citar, mas quando ela falou assim, olha, já experienciou você vivenciar a sua rotina por turnos não, por temas? E eu falei, nossa, seriam moods, né? Seriam moods. Então, por exemplo, o mood da minha segunda-feira é gravação. Então, na segunda-feira, eu faço todas as minhas coisas, almoço e já me preparo para das 2 às 6 da tarde porque meu filho, tô exercitando ele e deitar entre 7h30, 8 horas, então das 6 às 8 eu vou ficar com ele exclusivamente, é banho, é janta, é historinha, é alguma atividade, então tenho 2 horas ali antes de voltar a trabalhar, né? Daí eu tenho mais um turno de produção. Então, nesse turno da tarde, eu coloco normalmente também moods que eu esteja com muita disposição física, porque eu acabei de ter uma manhã muito, muito animada, né? Quando dá tudo certo. Então, à tarde, eu vou realmente para uma coisa assim, para uma escrita. Então, por exemplo, o meu mood de terça-feira, se eu não me engano, então vou botar aqui segunda, gravação, terça é escrita.
Isso, exatamente. Então, das 2 às 6, eu fico ali escrevendo tudo que eu preciso, escrevendo post de blog, escrevendo no blog, escrevendo coisas para outras pessoas também que eu preciso escrever, né? Outras empresas que eu trabalho. Então, é um dia de escrita. Eu tenho mais um dia de escrita, sábado também é um dia de escrita. E, na verdade, nesse momento da noite, da madrugada, que eu tenho mais um turno aqui, eu normalmente me dedico também para escrita, porque é um momento que eu consigo estar silêncio total, né? E tem outras coisas que às vezes eu preciso fazer nesse horário, que, tipo, por exemplo, tá? Não consegui fazer a minha atividade física de manhã por N motivos. É nesse horário que eu vou da madrugada. Da madrugada eu digo assim, entre 9 e 11 da noite é que eu vou ter o meu momento de autocuidado, né? Ou a minha leitura que eu não consegui fazer, vai ser o meu momento também. Né? Então é um horário legal, assim, eu aconselho mães a botarem, a exercitarem isso, de colocar os seus filhos até no máximo 10 horas da noite, assim, estourando, sabe? Mas o ideal, que é o que eu estou tentando agora, até no máximo 8, 8 e meia, para a gente poder ter esse tempo pra gente. A gente Sim. precisa desse tempo. E a Gabi martelava muito isso comigo também, né, Gabi? Sim, sim, muito é. É muito importante a Tu gente ter precisa esse. desse tempo. Sim, a gente precisa desse tempo e o fato da criança ir para a cama um pouco mais cedo, quer dizer, não é nem mais cedo, né? Ela precisa de 12 horas de sono. Então, se você pensar que ela vai dormir das 8h30 às 8h30 da manhã, né? E muitas crianças acordam até muito mais cedo, né? Acordam, às vezes, estão na escola às 7 horas. No Brasil, as crianças começam a escola muito cedo. Então, as crianças precisam dormir e elas realmente precisam repor as energias. E aí a gente tem o nosso tempo, né, para poder ler, para poder, enfim, fazer várias coisas. Fazer nada também, né? Fazer nada, né? Fazer Fazer nada é fazer alguma nada. coisa, né? Fazer nada é fazer alguma Exato. coisa. Você está fazendo Sempre, nada, né? Ainda né? mais para os criativos, Sempre, né? exatamente. E eu queria trazer para vocês um pouquinho, posso começar a complementar um pouco, Morena, né, com Claro, algumas claro, coisas? amor. Então, Super. vamos lá. Queria comentar com vocês, né? Então, complementar um pouco aqui sobre algumas questões sobre a questão dos hábitos, né? Então a Morena trouxe para vocês aí várias ferramentas, né? Então que vocês poderiam colocar em prática, então, né? Que seriam ou por turnos, organizando a jornada de vocês, eu pensei em francês agora, por turnos, ou de repente, né? Pelo Mood, né? Então, por exemplo, o Mood, o dia que vocês vão tirar para escrever, etc. Mas eu gostaria de trazer para vocês alguns dados que são bem legais, que seriam assim, ok. Organizei minha rotina, beleza, eu botei o meu dia, segunda-feira tal coisa, terça-feira tal coisa, né? Pensando em hábitos que vocês queiram instaurar na rotina de vocês. Mas aí deu uma semana, 2, 3, não tô fazendo mais, né? Aí por que que você não está fazendo mais? Por que que você deixou, sendo que é uma coisa tão prazerosa, por exemplo, o autocuidado, ou uma leitura, você não consegue fazer a sua leitura, você não consegue fazer o seu yoga, você não consegue tirar 5 minutos para meditar. Você fala, gente, são 5 minutos e eu não consigo meditar todos os dias, tal horário. Por quê? Porque o seu cérebro não vai deixar você fazer isso. E por que ele não vai deixar você fazer isso? Porque não são atividades cognitivas que estão instauradas em você. Então, basicamente, o que seria isso? Nós precisamos, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre o processo de criação de hábitos, demora sempre 21 dias, né? Então, várias pessoas já ouviram falar sobre isso. Para você mudar um hábito, você precisa de 21 dias, né? E de onde veio isso, né? Então, eu vou contar para vocês rapidamente de onde é que surgiu isso. Nos anos 60, um médico americano, observando o pós-operatório de pacientes, descobriu que os pacientes demoravam por volta de 3 semanas para conseguir se recuperar. Então ele começou a observar que existia um tempo do corpo para que a partir de um momento que você dá uma nova, então por exemplo, você fez uma cirurgia tal e que você vai começar a partir daquela cirurgia ter uma nova resposta do seu corpo. O seu corpo precisa, né, desse tempo de 21 dias, tá? A questão, e aí seria uma média, tá? Então, para colocar para vocês, a diferença que vocês precisam entender quando eu falo que você não consegue seguir com esse hábito e continuar lendo todas as noites e fazendo seu yoga, é porque essa é uma atividade que a gente vai dizer que é uma atividade controlada do cérebro, tá? Então, pensando na cognição, nós temos atividades que são automáticas, tá?
tudo que é automático é uma tomada de decisão. Então, por exemplo, eu quero. Você tem que escolher uma roupa. Você vai simplesmente, rapidamente escolher aquela roupa. Você tem um trajeto que você faz de carro. Você não pensa mais naquele trajeto. Aquele trajeto já está automático para você. Não sei se ficou claro, né? São atividades que nós fazemos de forma automática. Mas a leitura, o yoga, ou aprender uma nova língua, tirar um tempo para você, são atividades que não são automáticas. Então, quando a gente está falando de criar uma rotina, você está querendo obrigar o seu corpo a automatizar essa prática, certo? Então, como fazer, né? E aí falar um pouco para vocês de gatilhos mentais que vão, então, favorecer, né? Ajudá-las a instaurar essa nova rotina, ok? Para que ela funcione, para que ela permaneça. Okay? Então, basicamente, você vai passar esse processo controlado que você falou assim, não, eu quero ler 10 minutos por dia, né? Para uma atividade que vai ser feita assim, nossa, você vai ler, vai ser automático para você. Pegar o seu livro, sentar e ler. E não mais entrar no Instagram e ficar olhando no Instagram, passando, né, o dedinho para a tela, que isso já está automático. Tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, quando vocês começarem com essa nova rotina, que se aconselha é que, nós vamos falar de diferentes rotinas, mas que você pegue um tempo pequeno para fazer aquilo. Então você pode começar colocando para você, olha, eu tenho uma rotina aí de 5 minutinhos que eu vou fazer um autocuidado. Ou 5 minutinhos que eu vou fazer uma meditação, enfim. E você vai aumentar essa sua tarefa para 10 minutos, para 20 minutos com o tempo. E não começar de uma vez fazendo 30 minutos alguma coisa. Ou você quer fazer uma corrida, mas faz 1 ano que você não corre, e aí você vai querer começar correndo durante 1 hora. Amiga, você vai parar de correr em 2 semanas. Se você conseguir chegar a 2 semanas. Você não vai conseguir correr aquele tempo todo. Por quê? Porque primeiro que é uma atividade nova, que o teu cérebro não está acostumado a fazer, e dependendo da sua relação com aquela atividade, normalmente a gente escolhe atividades prazerosas, mas às vezes pode ser que você queira incluir hábitos saudáveis na sua vida, mas que você não é a pessoa saudável. Ou você não se acha a pessoa mais saudável do mundo. E aí você quer correr e você fala, gente, mas eu não quero ir correr, na verdade, sabe? Eu sei que eu preciso ir correr, mas você não tem prazer de fato em fazer aquilo. Então, o que eu trago para vocês aqui como ferramenta? Então, primeira coisa, com calma, inserindo aos poucos, né? Começar esse novo processo. Eu quero escrever, né? Preciso escrever um livro, tenho o objetivo de escrever um livro, mas quero começar a escrever e não sei de onde começar a escrever. Então, senta e fala, vou tirar 20 minutos para escrever, 10 minutos para escrever, né? E não falar, nossa, vou sentar a tarde toda, hoje é o dia da escrita, vou escrever por 2 horas. Se o papel vai ficar em branco, vai dar pânico total. Uma coisa, por exemplo. Segunda coisa também que pode ser, eu coloquei aqui, está nas minhas anotações, que é super legal também para ajudar vocês a trazerem essa rotina, é colocar uma coisa nova que vocês queiram fazer junto de outra coisa que já acontece. Então, por exemplo, Morena falou, eu acordo de manhã, já vou fazer aquilo. Por quê? Porque você já sabe que você vai acordar vai ser um hábito, você vai acordar e vai tomar café. Aí já vou fazer aquilo, porque você vai emendar uma atividade que já está estabelecida no seu cérebro como algo automático, você vai dar a mãozinha para ela e vai falar, vamos juntas fazer aquilo também. E aí, o que vai acontecer? Você vai fazer uma coisa que já é automática para você, a segunda coisa já vai vir ali, rapidinho, e vocês vão conseguir fazer aquilo e ter aquele momento para fazer, certo? Então isso é super legal. Quais outras coisas, então, como se vocês fizessem pequenas rotininhas, né? Então, vamos fazer rotininhas. Antes de tomar banho, eu vou, não sei, vocês têm o hábito de tomar banho, tal horário, né? Então, antes do banho, vou, né, por exemplo, fazer um skincare. Por que não? Né? Coloca o horário do seu skincare antes, né? Então, por exemplo, sei lá, eu lavo meu cabelo dia tal, não sei, sabe? Alguma coisa assim que já faça essa sua atividade aí. Nossa, amiga, posso complementar isso? Pode, claro. O yoga, o mestre De Rose, que é a linha do yoga, ele trabalha exatamente com isso. Da gente fazer, por exemplo, o yoga, botar na nossa vida. Assim como a Gabi tá falando, por exemplo, eu vou escovo os dentes todo dia. Pô, escova os dentes no equilíbrio. Né? Uma perninha ali grudadinha no outro pé. E é sério, gente, eu faço isso na fila do banco, eu faço isso cozinhando, lavando a louça. Tipo, é colocar literalmente no meio do hábito. Por exemplo, agora eu tô tomando café da manhã e lendo uma página do meu livro.
Pô, uma página do meu livro eu leio tomando café da manhã. Sabe? É exatamente, Gabi, colocar no meio, às vezes, No daquilo que é meio. automático, Sim, sabe? exatamente. Porque Muito legal. isso vai fazer com que você comece, então, a incorporar. O que acontece? É claro que, dependendo daquela tarefa, você vai precisar, de fato, como o que eu contei para vocês. Essa tarefa, ela não é uma tarefa automática. O nosso cérebro, para se manter vivo, tá? Os seres vivos precisam estar em modo automático mais de 90% do tempo, ok? Então, quer dizer que em 90% do tempo, nós estamos num modo automático, tá? E isso é uma constatação, assim, que ela é necessária para a nossa sobrevivência. Por quê? Porque não estar no modo automático gasta muita energia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês viajam para um outro país, né? Vou dar um exemplo para quem já viajou, mas pode ser aplicado com várias coisas. Você viajou de país, você está num lugar que você não conhece, com pessoas que você nunca viu, e você está falando uma língua diferente, né? Às vezes vocês vão viajar e tem que falar espanhol, ou tem que falar inglês, ou tem que falar francês. No final do dia, ou até nem precisa chegar no final do dia, passou 2, 3 horas você falando uma língua estrangeira num lugar que você não conhece, você tem que prestar tanta atenção, porque nada daquilo é automático, que você está exausto e acabado. Você está tão cansado, mas tão cansado, que aquilo deixa você numa exaustão completa. Então, o que acontece? O fato, né, da gente não estar no automático gasta mais energia. Então, o cérebro, para poupar energia, faz com que tudo esteja no automático. Então, por exemplo, e quando eu falo de estar no automático, eu falo de coisas simples. Por exemplo, quando vocês vão fazer uma comida, o fato de você pegar a panela, colocar o óleo, colocar o alho e ligar, isso é automático. Às vezes você, sabe quando você está cozinhando, você fala, nossa, onde que estava tal coisa? Porque você nem sabe mais, você já faz tão automático que aquilo já está, né, ali. E quer dizer que para que o nosso cérebro consiga, então, colocar essas atividades novas, a gente vai precisar aí de 21 dias, e para que elas estejam completamente automatizadas, demora 60 dias. É o tempo. Então, se em 60 dias vocês lerem uma página todo dia tomando café da manhã, vocês vão tomar o café da manhã lendo. E no dia que não tiver o livro, você vai falar, tá faltando alguma coisa. Porque aquilo já se tornou uma atividade automática. E é isso que é super interessante, assim, enfim, super interessante. Falar outra coisa também muito legal. Queria comentar um pouquinho com vocês rapidamente sobre hábitos que vocês queiram instalar na vida de vocês, instaurar, mas que não sejam hábitos que vocês tenham prazer em fazer. Eu falo isso muito para mim mesma também, porque eu detesto fazer exercício físico. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa e eu não tenho a paciência, eu não nasci para fazer isso. Mas eu sei que me faz bem, que eu preciso correr, que eu preciso, enfim, né, sair para me esticar um pouco. Então, o que acontece? Formas, né, gatilhos aí mentais para ajudar vocês a driblar um pouco, né? Porque o dia que der aquela preguicinha, vocês vão conseguir vencer a preguicinha, né? Agora, de que formas que a gente pode fazer, trazer isso? Primeira coisa, fazer atividade com outras pessoas. Então, por exemplo, você precisa escrever, e você pode, por que não fazer uma escrita comunitária com outras pessoas? Marcar com uma amiga, nossa, vamos à biblioteca escrever juntas. Ah, eu preciso fazer os meus posts, mas eu não tenho, sabe? Liga o Zoom e bota tua amiga ali com você e as duas vão marcar tal dia, tal horário, vamos fazer juntas. Porque você está criando um compromisso com alguém. E o fato de você ter que realizar esse compromisso faz com que você levante, escove os dentes, se arrume e faça. Né? Então você não vai tirar aquilo da sua rotina, porque aquilo é uma coisa importante para você. Porque você está colocando um compromisso com alguém. Então fazer em grupo, uma atividade em grupo ou em dupla, super funciona. Dizer para as pessoas que você está fazendo aquela atividade. Então, por exemplo, gente, comecei a escrever um livro. Nossa, vocês não sabem, comecei a escrever um livro, porque as pessoas vão começar a te perguntar, e aí, seu livro? Que capítulo que você está? Nossa, como é que você está fazendo? Então, isso vai criar uma espécie de compromisso social. Né? Você vai dizer, você vai criar um compromisso social com as pessoas e aquilo vai motivar você a continuar fazendo aquilo, a tentar escrever seu livro, a cumprir os seus prazos, a continuar no seu regime, a cuidar de você, enfim, criar esse compromisso social ajuda o nosso cérebro também a continuar na nossa tarefa e não simplesmente largar a tarefa e falar não, né, porque não vou fazer. Então é uma forma a mais de você trazer aquilo ali e cumprir. E uma última coisa seria então se recompensar, né? Então para aquelas atividades que vocês não gostam de fazer, o cérebro faz aquilo que dá prazer. A gente tem a tendência a fazer simplesmente aquilo que nos traz prazer. Recompensas imediatas. Então, assim,
levantar e falar, nossa, eu vou começar um regime porque eu vou emagrecer 10 quilos em um ano, é muito difícil de se medir, né? O cérebro não vai entender esse, daqui a um ano eu preciso. Então você precisa de uma recompensa imediata. Então se deem recompensas, pequenas recompensas para pequenas coisas que vocês, né, queiram fazer. Então, que seja, vocês fizeram ali o capítulo de vocês, comemora com uma amiga, diz que, olha, consegui fazer, vamos comemorar, vamos fazer coisas, porque isso também ajuda vocês a ter uma recompensa, sabe? E essa recompensa, ela é super importante para que você não se sabote, para que você não deixe aqueles objetivos que você tem passarem, sabe? Porque justamente a sua cognição, ela vai falar, não, mas isso não é legal, isso não te traz prazer, tá investindo nisso para quê? Não, vamos fazer mais fácil, vai, e te foca a fazer uma coisa que não gaste tanta energia, tá, gente? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque a instauração de uma nova rotina demanda energia para o cérebro e ele vai tentar sair dessa energia e ir para o modo automático. Então, até que passe esses 21 dias e os 60 dias, que é o tempo máximo necessário, a que aquilo se torne um hábito e uma rotina, vocês vão precisar dar um gás e trazer, enfim, toda essa parte mais importante. Muito legal tudo isso. E não são 90%, né, Gabi? 90% automático. A gente realmente precisa automatizar. E eu acho que, assim, dentro da minha rotina criativa, assim, que eu poderia acrescentar nisso que você também trouxe, Gabi, é que eu acho que quando a gente cria o hábito de planejar, né, porque se organizar e planejar também é um hábito, né, que a Sim, gente precisa colocar na nossa rotina. exatamente. Né, e por que eu tô também falando isso? Porque, assim, antes eu era uma pessoa, eu acho que como a grande maioria das pessoas, que vai indo, né, vai indo. Quando eu percebi que eu era uma atriz e que eu não ia ser chamada por um diretor, ou que talvez, né, eu não ia ser chamada, ou que talvez, sei lá quando que a coisa ia acontecer para mim, ia estourar esses booms que a gente fala, né, lá atrás, isso lá em 2011. Eu falei assim, gente, eu preciso aprender a criar a oportunidade. Então, eu Exatamente. acredito que todo mundo que está aqui está querendo criar oportunidades, está querendo criar e dilatar o seu tempo para, além de fazer aquilo que se te forma enquanto caráter, enquanto ser humano, Uhum. enquanto exemplo para o seu filho, exemplo para esse novo mundo que nós queremos conquistar. Então a gente precisa dedicar um tempo para esse ser que nós somos, mas também abrir espaço na nossa rotina, abrir esse tempo para a gente empreender, para a gente apostar nos nossos sonhos, apostar nos nossos projetos. E aí, como é que a gente vai realmente apostar em alguma coisa, né? A gente pode dizer, eu aposto que eu vou terminar esse livro, eu aposto que eu vou escrever esse livro, eu aposto que eu vou desenvolver essa tarefa. Só que tu precisa botar a mão na massa, tu precisa realmente abrir ali o teu papel de planejamento, né? O teu mapa de planejamento, né? E a gente vai trazer também ferramentas aqui que vão te ajudar a visualizar o teu projeto como um todo, né? Então, por exemplo, eu quero abrir uma loja, né? Por exemplo, como que tu pode... Isso a gente também traz algumas ferramentas que tu pode estar utilizando para a tua própria organização Sim, de é, visualização, né, Gabi? Principalmente exatamente. visualizar Até de porque, cima, né? até porque, né, a gente tá trazendo hoje, assim, uma visão geral mesmo, né, do que seriam, né, de fato, essas questões, assim, vou criar uma rotina ideal, ou seja, o que seria minha rotina ideal, como que eu poderia fazer, tá bom, vou dividir em turnos, vou pensar naquelas coisas, né, que são prioridade, mas, obviamente, a gente vai trazer em outras lives, né, e ao decorrer do tempo, outras ferramentas, porque, obviamente, a gente tem, né, como é que a gente vai fazer, ou seja, eu preciso lançar o meu curso, por exemplo, quero lançar um curso, que data que eu quero lançar meu curso, para quando? Então, quais ferramentas você vai fazer para que toda semana você consiga, até a semana do curso, colocar isso tudo no papel e na tua agenda e trazer isso direitinho, seguindo, né? E não só o seu curso, a sua vida, porque a gente não é só o trabalho, né? É a vida, é o que eu quero fazer, as coisas que eu tenho vontade de fazer para mim, né? O meu enriquecimento pessoal.
né? Tudo isso junto. Eu acho que talvez por causa do tempo, eu não tenho relógios, porque meus relógios sumiram aqui do meu lado, Eu meu também computador tô sem desligou. relógio. Uhum. Talvez esse seja o momento das perguntas. Eu imagino que sim, porque meu computador desligou. Seja o momento das Vamos. perguntas, talvez, caso vocês tenham perguntas para fazer. Acho que talvez seja o momento agora das perguntas. Caso vocês tenham Vou alguma deixar aberto. dúvida, se vocês quiserem mandar alguma dúvida sobre questão dos hábitos, da rotina ideal, enfim, como vocês nos deixar aberto aqui, caso vocês tenham alguma pergunta. Uma outra coisa sobre a rotina 10 e vinte e Obrigada sete pelo essa horário, quase 10h27. A gente tem poucos temos 10 minutos. minutinhos ainda. É, 10 temos minutinhos, é 10 que isso a gente mesmo. começou um pouquinho. Teve uma outra coisa também que é interessante sobre essa questão da rotina. Olha a chuva, tá chovendo muito aqui. Tá chovendo aqui também. Ah, é, Aham. sobre essa coisa da gente estar assim, ó, que é outra coisa muito importante que a Gabi colocou agora. Assim, ó, você vai escrever o livro, né? Então você tem esse projeto. No seu mood, por exemplo, no seu turno, você vai ter que decupar essa tarefa. Então, qual vai ser os passos que você vai desenvolver para escrever o seu livro, por exemplo, né? Pensando, por exemplo, olha só como é o planejamento, né? Se eu não planejo nada, vai chegar no final do ano e eu vou dizer, nossa, eu queria ter escrito um livro nesse ano que passou. Agora, se eu planejo e escrever, por exemplo, uma página por dia, em 360 dias eu tenho um livro de 300 páginas. 350 páginas. Por exemplo, tá, Exatamente. gente? Exatamente. E Né? fora que quando você se organizar, você vai ter uma data, você vai falar, dia tal eu vou lançar o meu livro, né? Então você vai ter as datas que você vai fazer, isso vai se tornar algo muito mais concreto, né? E se por enquanto, né, que nem você está falando, né, Morena, for um desejo, mas que você gostaria, né, de começar, eu quero começar não sei, a escrever, a ter uma escrita terapêutica até, né? Tem pessoas que gostam muito de escrever a autoescrita, né? Em que você usa isso. Então, como fazer isso, né? Colocando aí com algumas das ferramentas que nós Por exemplo, trouxemos. antes de dormir, né? Você vai dormir, né? Todas as noites você vai dormir. Então, de repente, ali no caderninho, escrever, né, sobre o seu dia, ou sobre como você está se sentindo, né? Porque a escrita Exatamente. terapêutica é muito mais, não é muito sobre os fatos que você viveu, mas como você está se sentindo naquele dia. Como devo me organizar para incorporar uma alimentação mais saudável? Quer falar, Gabi? Ah, acho que eu quero falar assim. Bom, questões sobre organização para incorporar uma alimentação mais saudável. Vamos pensar que a gente tem várias formas. Acho que travou meu vídeo, voltou? Vocês estão me Voltou. ouvindo? Tá, Sim? ouvindo Tá. estamos, tá? Um Ouvindo, pouco. não tem ok. Questões de alimentações mais saudáveis. Bom, depende muito do que você está buscando para você, né? Não sei, mulher, madre libre, qual que é o seu objetivo. Mas a questão da alimentação mais saudável, eu acho que seria, primeiramente, você organizar, né? No caso, aqui em casa, eu organizo eu tento organizar, né? Na verdade, grande parte das refeições da semana que eu vou ter, já imaginando o que eu vou fazer. Então, eu nunca vou sair para ir ao mercado, por exemplo, e chegar no mercado e olhar o que vai ter para depois fazer a comida de casa. Mas eu vou chegar, eu saio de casa com uma lista pré-determinada de coisas que eu sei que eu preciso, por exemplo. Então, você vai trazer para sua família, você pode começar a se organizar ao contrário. Não saindo e vendo o que tem no mercado e comprando e trazendo para casa, mas já sabendo o que você vai sair, o que eu vou trazer para casa, para poder preparar tudo que tem na semana. Né? Acho que seria uma forma de se fazer. Pensando também em tudo que são alimentos das estações, alimentos frescos, incluindo alimentos frescos da estação, de preferência orgânicos, né, para as pessoas que têm acesso. Mas acho que seria uma forma, assim, para falar em 2 minutos, de como trazer. Eu queria falar um pouquinho também sobre isso, que assim, tem uma moça que se chama Cebola na Manteiga, que ela te ajuda a criar planejamentos mesmo alimentares. Sim, Ela presta alimentares, consultoria e ela tem dois preços, tem um preço que é bem acessível, e aí ela te ajuda a realmente pensar mesmo, assim, sabe, em como tu estruturar
a tua rotina alimentar, fora com várias receitas, ela é uma pessoa bem dessa linha vegetariana, cebola na manteiga, procura ela, e eu acredito que ela vai te ajudar. Eu, assim, particularmente, eu não compro coisas que não sejam saudáveis. Por exemplo, uma das coisas, eu não compro. Eu não vou no mercado e compro chocolates e coisas. Eu não compro, porque se eu não tenho em casa, às vezes me dá Sim, aquelas coisas, meu Deus, e exatamente. agora? Aí eu, às vezes, até eu faço, vou dizer pra vocês, eu pego um leite condensado e faço um brigadeiro. Mas é tipo uma vez no mês que dá aquele surto, assim, real. Eu vou lá e faço mesmo, mas aí dura aquele brigadeiro, sabe? Então, eu acho que não comprar também ajuda muito na Sim, claro, alimentação não saudável, comprar, exatamente. né? E olhar a receita, se interessar mesmo por isso. Acho que bem legal, Claudinha, isso que tu trouxe. E uma outra pergunta aqui que a minha prima trouxe, ó, como convencer o nosso cérebro de que a nova tarefa, mesmo ela sendo prazerosa, do meu desejo, não seja mais uma tarefa somada a tantas outras, mais uma e não uma tarefa especial. Quer falar sobre isso, Gabi? Olha, questões sobre quando a tarefa é prazerosa, não seja mais uma tarefa. Então, aí que acontece? Isso é uma demonstração de que você está se sentindo sobrecarregada, né? Porque quando a gente pensa, nossa, eu tenho mais isso para fazer, eu não vou fazer, é porque a gente está muito sobrecarregado. Então, justamente. Por que estar sobrecarregada? Obviamente, nós somos mulheres que temos muitas tarefas para fazer, né? Tanto profissionais quanto, enfim, como mulheres em casa, mãe, esposa, enfim. Então, o que acontece? Muitas vezes existe uma diferença entre você estar sobrecarregado porque você pegou mais tarefas do que você precisava e podia, né? Então, por exemplo, olha, eu acabei, não sei, tenho uma associação, eles estavam precisando de um representante, eu acabei, pela situação, falando, vou ajudá-los, mas, nossa, me meti numa enrascada. Então, você está sobrecarregado porque você pegou coisa demais para fazer. Isso é uma questão. Ou será que você está se sentindo sobrecarregada, né? Porque você não se organizou. E o fato de você não ter se organizado, você não sabia que naquele dia você tinha tais tarefas para fazer, mas aquilo era muito para você fazer, porque você ia demorar muito mais tempo para realizar aquelas tarefas. Então, às vezes, você não tem, por exemplo, você não calculou corretamente o tempo em que você iria realizar aquelas tarefas, ou você realizou aquelas tarefas sem levar em consideração que aquela semana você está para menstruar, por exemplo, e que você não está com energia suficiente para fazer tudo aquilo. Então, você não respeitou o seu ciclo, você não respeitou o seu tempo. Outra coisa também, nós temos, a gente pode falar, né, numa outra live também, questões dos ciclos, tanto o ciclo circadiano, né, do nosso sono e do tempo de descanso que você precisa ter em horários diferentes para conseguir render. Questões também sobre a natureza, né? A gente acaba achando que todos os dias a gente tem o mesmo rendimento, né? Vamos falar assim, rendimento é a palavra, mas a mesma performance, não sei qual seria a palavra, a mesma o resultado que a gente teria no inverno, no verão, no outono, na primavera. A gente não tem, as estações do ano mudam, a gente observa as árvores florescem numa estação, elas se resguardam em outra estação. Então, assim, você não tem sol suficiente no inverno, você precisa descansar mais tempo. Então, tudo isso está sendo levado em consideração. E às vezes as pessoas não olham para isso, é uma pena, você precisa olhar para isso, né? Porque normalmente, se uma tarefa é prazerosa, você não vai sentir como se fosse mais uma tarefa, né? Aquela tarefa vai ser a tarefa. E aí, uma coisa legal para falar para vocês. Outro dia eu vi um post da Morena super legal que ela postou sobre justamente as questões do mood, né? E eu peguei a minha tarefa, que eu normalmente, às vezes eu coloco, por exemplo, eu falei assim, não, eu vou fazer yoga, mas eu vou trabalhar primeiro, fazer tudo, nananana, aí eu vou fazer meu yoga. Aí eu falei, não, eu vou fazer o contrário, eu vou começar pelo yoga. Então, aquela tarefa que eu acho que é prazerosa, que ia ser a minha última tarefa do dia e que de fato eu ia estar cansada, ia ser só mais uma tarefa, né? Porque eu não ia ter os meus 10 minutos para ligar no meu YouTube e fazer a meu yoguinha. Eu falei, não, quer saber? Eu não vou fazer nada disso que eu tenho que fazer primeiro, eu vou fazer o yoga. Então, eu parei, deixei o meu e-mail que eu estava redigindo para o meu chefe de lado, parei os meus 10 minutos e troquei. Comecei pelo yoga e eu senti tanto mais energia, foi tão mais gostoso, que eu falei, gente, mas que burrice, por que eu não fiz? Então, assim, foi só trocar a ordem da tarefa, sabe? Às vezes tem uma questão também de ordem, isso é importante de saber também. Eu acho que isso, acho que acho que sim. E isso tem Respondendo tudo a muito ver rápido, né? também. Isso tem tudo a ver também, né, Gabi, com o tanto que a gente coloca o trabalhar para os outros antes de olhar para nós.
Só que a gente precisa mudar esse olhar, de dentro para fora, né? Então a produtividade, esse mundo capitalista, que daí eu não estou falando em relação ao dinheiro, né, gente? Mas em relação ao capitalismo, que a gente está sempre olhando de fora para dentro, e daqui a gente quer de dentro para fora. A gente vai cair a nossa live. Vamos Ai, agradecer, sim, muito então, a obrigada presença. por todo mundo. Sim, muito obrigada. Gabi, Muitos obrigada, beijos.